Fala aí, galera. Esses dias deu uma vontade louca de jogar Pokémon Soul Silver. Então eu decidi fazer algo que eu nunca tinha feito, uma parada que eu nunca tinha tentado antes. A gente vai zerar esse jogo só com a Chikorita, que é a melhor inicial de todas. Sério, eu amo essa Pokémon. Eu adoro ela é uma gracinha, ela é muito fofinha e a Meganium é simplesmente maravilhosa. E, enfim, começando o desafio, a gente vai pegar a Chikorita, né? Porque se a gente não pegasse, não ia ter desafio. E, cara, eu irei provar para todas as pessoas que falam mal da Chikorita que ela é a melhor Pokémon desse jogo. E a regra é clara, né? A gente só vai usar ela em batalha. A gente só pode usar ela. A única exceção é que em algum momento a gente vai ter que pegar algum bicho para segurar a HM, né? Bom, galera, e a primeira batalha que a gente vai fazer é com o nosso rival. E, sinceramente, essa batalha não é difícil, porque o Cyndaquil não sabe nenhum movimento tipo fogo ainda, então ele não é um problema pra gente. E outra coisa que a gente tá com muito nível na frente, já que a gente dizimou uma grande população de pokémons que viviam no mato, no caminho pra casa do professor lá. E aí, caras, assim, eu não vou gravar todas as batalhas que a gente vai fazer com o nosso rival, porque o foco, pelo menos nesse vídeo, que eu vou fazer é a gente batalhando contra os líderes de ginásio, fazer os bagulho da Elite 4. Talvez essa parte da Elite 4 eu deixe pra separar no outro vídeo, mas o foco desse aqui é as batalhas de ginásio. E tá, a gente deu uma avançada e agora a gente já tá na Sprout Tower. E galera, assim, eu vou botar essa batalha aqui porque aconteceu um evento muito importante de ser registrado aqui. A gente lutou contra os mongezinhos lá da torre, né? E depois dessa batalha aqui, mano, acontece que a Vanessa evoluiu, mano. Ela chegou à fase da adolescência. Então acho que vale a pena a gente registrar esse momento da evolução dela, tá ligado? E galera, vou resumir aqui o que aconteceu nessa torre. Gente, não teve mistério nenhum também de passar da torre, porque, bom, por mais que tenham muitos ginásios nesse jogo do Soul Silver, que tem vantagem contra tipo planta, o bom da torre é que os bichos são do mesmo tipo da Chikorita, né? Então eles não dão tanto dano assim. E agora a gente vai ganhar essa batalha, vocês vão ver que ela vai evoluir pra Bayleaf. E eu vou deixar gravado também a batalha contra o mongezinho, o monge mais velho lá, que é o último que a gente enfrenta nessa torre, porque acho que é uma batalha legal da gente deixar registrada junto com o nosso vídeo, beleza? E está aí, mano, a Vanessinha acabou de virar Bayleaf. E bom, dando um resumo pra vocês da batalha que vai ter com o velho, agora sim, o velho não é um grande problema também enfrentar ele, porque a gente ganhou muito XP, então a gente subiu ainda mais de nível e agora ela tá evoluída, né? Então a gente ganhou bastante HP, bastante dano, enfim. A gente ganhou uma vantagem bem grande. O único bichinho que foi, tipo, um problema foi o Hoot, né? Porque esse velhinho, esse monge aí, ele é o único da torre que tem um bicho que não é um Bellsprout, né? Ele tem um bicho tipo voador que tem vantagem contra a gente. E ao longo dessa jornada vocês vão ver que as coisas vão ficar mais difíceis, porque assim, cara, o primeiro ginásio é tipo voador, que tem vantagem contra a Chikorita. Tem ginásio tipo veneno nesse jogo também, que também tem vantagem contra a Chikorita. Tem ginásio tipo gelo, que também acaba com planta. E entre outros, mano, vai ter muita dificuldade. Na Elite 4 vai ter muito bicho que vai dar muito dano na Chikorita também. E enfim, cara, mas o importante é que a gente tá aí, né? Tipo, independente de tudo, a gente vai continuar tentando até dar certo esse nosso desafio aqui de tentar platinar o Soul Silver só com a Chikorita. E lembrando pra vocês que pra mim o desafio só tá completo. Eu já vi muita gente que faz desafio assim e termina o vídeo na Elite 4. Quando vence a Elite 4, termina a gravação. Não, galera, a gente vai fazer tudo. Vai fazer tudo da região de Johto, tudo da região de Kanto. E a gente vai tentar derrotar o Red também. Eu espero que dê certo essa parte do Red, porque eu não tenho nem ideia de como que a gente vai derrotar ele, já que ele tem um monte de Pokémon que acaba com a nossa Chikorita, né? Até lá ela já vai ser Meganium. Porque o Red tem o Venossauro, que é tipo veneno, que dá muito dano nela. Tem o Charizard, que também dá muito dano nela. Que além de ter ataque tipo fogo, tem ataque tipo voador. Então, mano, a gente vai ter que dar um jeito bem criativo de derrotar esse bicho, que eu não sei nem por onde a gente vai começar. E ainda tem o Lapras, né, que é tipo gelo, então ele também destroça a Meganium, tá ligado? Então, mano, vai dar trabalho fazer isso aqui, mano. Vai dar bastante trabalho, tá ligado? Mas uma parada que salva bastante é que a Meganium, ela só é tipo planta, né? Então, por mais que ela leve super efetivo de muita coisa, pelo menos ela não leva 4x. Porque, pô, tem muito Pokémon que leva 4x aí e tu só não tem o que fazer. Por exemplo, o Charizard lá do Red é um Pokémon muito bom, mas ele leva 4x de pedra, mano. Porque ele é tipo voador e fogo. Então, tipo assim, pelo menos a gente não leva um dano absurdo. A gente leva um super efetivo, mas não é um super efetivo, tá ligado? E assim, galera, como vocês já estão vendo, a gente já tá aí na luta com o Falkner, né? E essa batalha tinha tudo pra ser mais fácil, só que
Cara, o PJ fica spamando o Sand Attack, tá ligado? E eu admito que eu perdi umas 3 vezes só pra esse primeiro ginásio, pra vocês terem uma ideia de como esse desafio vai ser uma desgraça de fazer. Mas enfim, esse bagulho do PJ ficar dando Sand Attack prejudica muito a gente, porque ataque tipo planta não é uma opção, já que só tem Pokémon do tipo voador aqui, então não vai dar dano nenhum. E o Tuckle já é um ataque por si só que tem uma certa chance de erro. E aí esse bagulho do PJ ficar spamando Sand Attack, às vezes que eu perdi foi por isso, porque quando eu precisava acertar essa parada, tipo assim, a gente errava. E ainda tem o Pidgeotto que tá num nível consideravelmente forte. E como é tipo voador, né? Você já sabe o que acontece quando tipo voador bate em tipo planta, né? E tá. Mas o bom é que a nossa diferença de nível dá uma ajuda e a gente já tem sínteses pra ficar usando. Então, se tudo der muito errado, a gente pode ficar se curando. Outro bagulho que foi muito útil foi esse bagulho do Poison Powder pra deixar o bicho envenenado. E tem aquele detalhe, né? A gente errou a primeira tentativa por causa que a gente já tinha levado um monte de Sand Attack na cara. E o Poison Powder já é um movimento que tem uma chance de erro bem alta, na verdade, se você for olhar. Se eu não me engano é 75 de precisão ou é 85. E com um monte de areia na cara da Bayleaf fica ainda mais difícil de acertar esse bagulhinho, né? Mas pelo menos a gente conseguiu usar. Isso já dá uma potencializada no dano que a gente vai dar, porque o veneno vai dando facada no bicho. E a gente fica aqui tentando dar Tuckle, né? E se curando, já que ele fica usando toda hora Ghost, que dá super efetivo na gente. Mas assim, galera, até que tirando as 15 vezes que eu perdi no primeiro ginásio, até que foi tranquilo. E agora que eu lembrei de mencionar, o outro grande problema aqui é que o bicho compete com a gente até na parte de curar, mano. Porque esse movimento, esse Roost que o tipo voador aprende, é basicamente um síntese só que dos Pokémon tipo voador. É tipo um recover, tá ligado? E aí ele fica se curando muitão mesmo, tá ligado? Ele compete na cura muito bem com a gente, tá ligado? E outro ponto que vale ser mencionado é que o Rush é ainda mais quebrado pelo fato de que ele pode ser usado mais vezes, né? Tipo, síntese dá pra você usar 5 vezes, o Rush dá pra você usar 10. Se eu não me engano é 10 no Soul Silver, então, tipo, tem uma vantagem bem absurdinha. E bom, a Vanessa ficou inspirada, deu um crítico no bicho e a gente finalmente conseguiu vencer ele, tá ligado? Ainda bem que ele usou esse Gust, sei lá como é que fala isso. Mas enfim, ainda bem que ele usou esse movimento de dar dano, porque se ele usasse Rush, a gente ia passar mais uns 3 anos nessa batalha aqui. E enfim, o importante foi que depois de muita luta, depois de muito esforço, depois de desse bagulho infinito dos bichos ficarem se curando, a gente conseguiu ganhar essa luta contra o Falconer, tá ligado? E agora a gente vai pro segundo ginásio, que é o ginásio tipo inseto. E caras, sério, eu tinha esquecido desse ginásio. Quando eu falei sobre as fraquezas, eu falei todos os ginásios que tinham vantagem, menos o tipo inseto, que é literalmente o segundo ginásio. E cara, o trabalho que esse site me deu não é brincadeira, bicho. É sério, velho. Eu devo ter cortado uns 40 minutos de vídeo só de eu refazendo essa batalha várias vezes, porque era impossível ganhar desse bicho. Porque além do Exciter naturalmente já dar um dano absurdo e dar super efetivo na gente, ele tem esse movimento maldito desse U-Turn. E assim, resumindo o que é esse movimento U-Turn, pra quem não sabe como ele funciona. Basicamente, o Exciter tinha esse movimento e toda vez que o Pokémon usa esse ataque, ele bate e aí ele entra na Pokébola e aí o próximo Pokémon do time inimigo entra em campo no lugar dele, entendeu? Ele bate, sai e entra o próximo Pokémon que tá no time do cara. Então, quando a gente ia pensar em dar dano nessa aberraçãozinha aqui, ele voltava pra Pokébola dele. E outra coisa, cara, ele ficou usando o Leer várias vezes pra reduzir a nossa defesa. Então, era certo de que quando esse bicho fosse bater na gente, a gente ia desintegrar, tá ligado? E no desespero eu tentei ficar usando... Como é que é o nome do movimento lá? Eu tentei ficar usando Razor Leaf, por causa que basicamente esse movimento tem uma taxa de crítico muito alta. E a única coisa que poderia salvar a gente da morte aqui era dar um crítico nesse bicho, né? E eu sei, o movimento tipo folha não dá muito dano em inseto, mas cara, foi uma situação de desespero absoluto, tá ligado? Aí você pode até falar assim, ai, como que foi tão difícil assim? Os caras literalmente usam Kakuna e Metapod no próprio time. Irmão, você não tem ideia de como esse Kakuna destruiu a porcaria da play, sabe por quê? Porque toda vez que esse site maldito dava esse U-turn, que já dá muito dano no nosso bicho, entrava esse Kakuna em campo e o que o Kakuna fazia? Ele ficava usando essa porcaria desse Poison Sting até deixar o nosso bicho envenenado. E, cara, esse bagulho de veneno destrói a play de um jeito absurdo. Porque aí a gente é forçado a ficar usando nossos sínteses pra não morrer pro veneno, mano.
Porque enquanto o Exciter fica dando dano até a gente desintegrar, o veneno fica dando dano combando junto com o Exciter. Então chega um ponto que a gente tem que ficar usando sínteses toda hora. Assim, até que o Kakuna dá uma tancada, mano. Tipo assim, ele aguenta levar uns tapas, então dá tempo dele tentar usar a porcaria do Poison Sting várias vezes pra ver se consegue deixar a gente envenenado. E tá, nessa negócio aí, nesse desespero, a gente continuou tentando usar Razor Leaf, né? Ver se a gente dava o crítico das estrelas pra salvar nossa play. E depois de um tempo, a gente continuou lutando contra esse Kakuna aí. E sério, bicho, olha o quanto que esse bicho tancou ainda. Ele aguentou levar muito hit essa porcariazinha, sério, eu não tô zoando, mano. Porque, velho, assim, na boa mesmo, tipo, os meus Kakuna e os meus Metapod, eu já treinei esses bichos, tá ligado? Eles não tancam desse jeito, tá ligado? Deve ter esses Pokémon de ginásio, eles devem ter alguma natureza boa, tá ligado? Alguma nature muito boa pra batalhas, porque não é possível, cara. Quando eu usava Kakuna e Metapod, meus bichos não tancavam desse jeito, sem bagunça, mano. Ainda mais com uma diferença de nível dessas, tá ligado? A Belief tá nível 26, mano, e mesmo assim esses bichos estão aguentando levar tapa. Que é isso, mano? Que universo é esse? Que mundo é esse que esses bichos assim estão aguentando levar muito tapinha? Mas um negócio que até que acelerou o fim das batalhas foi porque geralmente sempre que eu ia nesse ginásio, o Metapod e o Kakuna usavam Harden 327 milhões de vezes, tá ligado? E o Metapod ficou batendo na gente em vez de usar Harden, então isso até que acelerou o fim dessa batalha aí. E cara, sério, parece que eu tô zoando, mas demorou muito pra eu passar desse ginásio. Demorou muito pra eu passar do primeiro ginásio, demorou muito pra eu passar do segundo. E, enfim, eu não imaginava que esse começo de jogo ia ser tão difícil assim, tá ligado? Eu acho que a única batalha que foi fácil foi a do rival, porque o Cyndaquil não sabia usar nada que desse super efetivo. Bom, galera, e agora a próxima pessoa que a gente vai enfrentar é a Whitney, né? E assim, até que o ginásio da Whitney foi bem de boa. E, galera, depois que eu percebi toda aquela dificuldade que a gente passou no primeiro e no segundo ginásio, eu percebi que a gente ia ter que apelar. Apelar como? Bom, basicamente eu fiquei jogando Voltorb Flip por vários dias, sabe? Fazendo aquele minigame chatíssimo lá daquele cassino de Goldenrod. Porque, mano, a gente vai precisar de uns movimentos bem roubados pra realmente ficar forte nessa jornada. Então eu fiquei girando cartinha no Voltorb Flip por uns dias, tá ligado? Até eu juntar dinheiro pra comprar Swords Dance. E sim, nesse momento que a gente tá enfrentando a Whitney, a gente já tem Swords Dance na mochila. Aí eu deixei na bolsa pra caso a gente precisasse. Tipo assim, por enquanto eu vou manter os movimentos que a gente tá agora. Tipo sínteses, Headbutt. No caminho a gente pegou o Headbutt lá da floresta, lá que tem os tipo inseto. E cara, foi bem de boa passar do ginásio da Whitney, galera. Foi bem tranquilo. Então, é isso, tá ligado? Se a gente precisar futuramente, a gente tem Sword Dance na mochila, que pra quem não sabe é aquele movimento que aumenta o dano de ataque dos bichos. E por enquanto, galera, o moveset que a gente tá é o Headbutt, o Synthesis, Razor Leaf e Magical Leaf. E galera, a gente vai manter esses movimentos por enquanto, né? Se em algum momento a gente empacar, se em algum momento a gente ficar travado em alguma parte da jornada, tipo, sei lá, em algum ginásio ou na Elite 4, ou em qualquer... Se a gente se deparar com qualquer situação que a gente não consiga passar, aí a gente apela e ensina Sword Dance pra Vanessa. E essa batalha aqui foi lá no como é que é o nome daquele lugar? Naquele parque que tem aquele concurso de capturar inseto, no National Park do Soul Silver. E eu botei essa batalha aqui porque foi nessa batalha que a Vanessa evoluiu pra Meganium. Então eu achei que valeu a pena botar porque foi um momento marcante também da nossa jornada. E, gente, na moral, sinceramente, eu não achava que ia ser tão de boa passar pelo ginásio da Whitney, porque eu tenho um certo trauma desse ginásio, porque pelo menos quando eu jogava com... Porque eu já joguei Soul Silver outras vezes, né? Só que as outras vezes eu jogava, tipo, com o Quilava. E, cara, é sério, eu já perdi a conta de quantas vezes eu perdi pra essa Mil Tank da Whitney, porque... Ela tem rollout e defense curve que dá super efetivo no Quilava, né? E cada vez que ela usa o bagulho que aumenta a defesa, aumenta o dano do rollout. Inclusive, se vocês quiserem fazer o moveset assim, é muito quebrado, tá? Você fica usando o bagulho que aumenta a defesa e o dano do rollout vai aumentando até que você vai dar um IK simplesmente absurdo no bicho. E é isso, mano. Tipo, até que foi bem de boa passada a Mil Tank dela. E usem Headbutt. Headbutt é um movimento muito bom. E outro movimento que eu recomendo muito é esse Magical Leaf, por causa que é um movimento que sempre acerta. E tem vários movimentos que sempre acertam. Tem Magical Leaf, que é tipo planta. Tem Shockwave
que é do tipo elétrico, que é um movimento elétrico que sempre vai acertar. Tem Ais aéreo, nossa, foi mal, falei traduzido, perdão. Eu acho, é meio cringe falar traduzido, né? Que é Aerial Ace, que é aquele movimento tipo voador. Inclusive eu tava pensando nisso, no momento que a gente for enfrentar o Red, esse movimento vai ser um problema pra gente, por causa que o Charizard dele sabe usar esse movimento. E é um movimento tipo voador que tem 100% de chance de acerto. E enfim, agora como vocês podem ver, a gente acabou de chegar no Morte, né? Que é o cara do ginásio dos bichos tipo fantasma. E cara, eu tava com medo pelo fato de que o Gengar, se você for ver, ele é fantasma e veneno, né? Então, tipo, se ele tivesse algum movimento tipo veneno, ele destruía a gente, porque Gengar é um Pokémon muito forte, mano. Só que ainda bem que ele só ficou usando o movimento tipo Dark, tá ligado? Então não dá dano direito na Vanessa, ela tanca de boa esses movimentos assim. Só que tem esse detalhe, né? Baixa a defesa especial, então, tipo, se ele ficar espumando essa parada, eventualmente vai dar algum dano, tá ligado? Aí, bom, não foi tão difícil. E, cara, esse ginásio dá muito XP. Sério, sem bagunça. Dá, tipo, uma quantidade absurda de XP. Isso contribuiu muito pra nossa play. Isso ajudou muito, sabe? Porque a gente subiu muito nível, mano. Só nessa brincadeira de ficar matando os fantasminhas, a gente subiu muito nível mesmo. E, enfim, mano, tipo, se o Gengar desse só dano, tava bom. Mas o bicho tanca muito, mano. Ele aguenta levar muito tapa nessa cara dele, mano. Demorou muito pra matar esse bicho. Mas a gente conseguiu. E, cara, se você perceber, esse ginásio só tem literalmente esses bichos. Só tem Gastly, só tem Haunter, só tem Gengar, só tem a linha evolutiva do Gastly, tá ligado? E, cara, mano, eu gosto muito do Haunter, tá, mano? Eu acho ele muito massa, mano, esse design dele, cara. Eu acho esse Pokémon divino, sério, de verdade, cara. E, enfim, até que foi tranquilo, mano, fazer isso aqui. Eu achava que ia ser mais complicadinho, mano. Porque se os bichos tivessem alguma coisa tipo veneno, a gente só aceitava, tá ligado? E tem um combo quebrado, que é quando eles usam hipnose e aquele sleep... Como é que é o nome daquele... É um movimento que quando o bicho tá dormindo, tu dá mais dano. Eu esqueci o nome, cara. Eu acho que é Dream Eater, Devorador de Sonhos. Meu Deus, eu traduzi de novo, foi mal, galera. Mas enfim, esse combo que era o mais quebrado desse ginásio. Porque se você levar isso aí, você só perde. Porque é um movimento que além de dar um dano absurdo, o bicho que usa ainda se cura. Então se ele botasse a Vanessa pra dormir e você ficasse usando essa bosta, a gente só ia desintegrar, tá ligado? Mas até que foi de boa, mano. Até que foi tranquilo. Até porque ele tentou usar hipnose umas vezes e errou várias vezes também, tá ligado? Então isso deu uma ajuda muito boa pra gente. Agora ele já tá no último Pokémon dele, ele tem 2 Haunters. Ele tinha 3? Eu nem lembro. Mas enfim, ele tem mais de um Haunter. É esse bichinho aí. E enfim, até que foi bem tranquilo, deu pra gente pegar bastante XP e mesmo, tipo, planta não dando super efetivo nesses bichos, tipo, o nosso overlevel, a nossa vantagem de nível ajudou muito, tá ligado? E, mano, usem movimentos que não tem chance de erro, porque sempre vai ter algum Pokémon que pode, sei lá, fazer o seu Pokémon perder precisão, que pode ficar dando Sand Attack na sua cara, então sempre tem um movimento que não tem como errar, tipo Swift, tipo Magical Leaf e etc. E, enfim, eu acho que pra cada tipo de Pokémon, cada tipo tem um movimento que não tem nenhuma chance de errar, tá ligado? E isso ajuda muito, ainda mais quando tem algum Pokémon inimigo que tem como reduzir a sua precisão de alguma forma, ou tem algum movimento que aumenta a evasiva. E, enfim. Bom, e o ginásio que a gente enfrentou depois desse foi o de, tipo, lutador, né? Que fica lá na cidade que a gente chega depois do oceano. No mesmo lugar que a gente pega o remédio pra dar pro Ampharos que fica no farol. E assim, galera, sinceramente foi bem fácil. Até porque o que acontece? Não é que o Poliwrath do cara seja fraco, nem o Primeape, mas o ponto é... além do Poliwrath ficar usando aquele Focus Punch, que qualquer coisa que aconteça numa batalha pode cancelar esse ataque, já que se o Pokémon perder o foco, ele simplesmente não ataca. Além disso, o Poliwrath é tipo água, né? Ele é tipo lutador tipo água. Então, basicamente, mano, o bichinho levou uma surra de planta na cara e pronto, acabou a vida dele, tá ligado? E, mano, pelo menos deu XP. Pelo menos a gente ganhou muita experiência nessa brincadeira e olha aí o que aconteceu. O cara levou um Razor Leaf na cara e acabou, tá ligado? O cara levou um prato de salada na boca e já era, mano. Ele simplesmente acabou com a vida do nosso amiguinho Poliwrath. Mas enfim, né, mano? O importante foi que foi uma experiência. Foi uma das coisas já feitas durante as nossas jornadas de Pokémon isso daqui, cara.
E nossa, galera, se o último ginásio tinha sido tranquilo, irmão, esse ginásio demorou muito pra passar essa porcaria, porque, cara, eu sinto que toda vez que eu jogo Soul Silver, independente do Pokémon que eu pegue, sempre é um inferno passar desse ginásio da Jasmine, por causa que, primeiro, além dela ter além dela ter os Magnemite que ficam dando Thunder Wave na gente, e aí o Pokémon fica paralisado e fica mais lento que o adversário, tem a porcaria do Steelix. Moleque, que Pokémon imoral, irmão. Irmão, essa aberração não leva dano de nada. Essa aberração não leva dano de nada, tem resistência contra tudo. Que bosta é essa? Porque se ele evoluísse e continuasse terra e pedra, beleza, tranquilo, tá ligado? Mas ele muda pra ferro e pedra, irmão. Irmão, ele não leva dano de nada, não tem nada que cause dano algum nessa porcaria. E aí, os Magnemite não dão trabalho, mas sempre eles têm velocidade pra usar essa porcaria desse Thunder Wave primeiro, tá ligado? Então é uma bosta isso. Aí, mano, ainda tem o Steelix, que além dele ter uma resistência absurda a qualquer tipo de ataque que tu dê nele, ele tem um movimento que eu acho que é Iron Tail, que literalmente tem a chance, além de dar dano, tem a chance de reduzir a defesa do teu Pokémon. Então vai chegar um ponto que se ele usar essa porcaria 2 vezes e reduzir tua defesa 2 vezes, ele vai te dar um insta-kill. E seguinte, além dele já ter esse movimento que dá muito dano e reduz defesa, ele ainda fica usando essa porcaria dessa tempestade de areia, que todo turno vai ficar dando dano na gente. Ele não leva dano porque ele é tipo terra, porque sempre que tu usa a tempestade de areia, todos os Pokémon que são tipo terra não levam dano nenhum, mas qualquer Pokémon que não seja do tipo terra leva. Aí, o que eu tentei fazer então? Eu fiquei usando o Body Slam, fiquei tentando spamar Body Slam até a gente conseguir deixar ele paralisado. Porque, pra quem não sabe, esse movimento tem a chance de deixar o Pokémon paralisado, tá ligado? Essa ia ser a melhor carta que a gente tinha, tá ligado? Por causa que ele sempre tava mais rápido que a gente. Então, se a gente conseguisse pelo menos deixar ele paralisado, porque o Steelix, pelo menos, por mais absurdo que ele seja, ele não é rápido, né? Então, se a gente conseguisse deixar ele paralisado também, a Vanessa sempre ia atacar primeiro, porque ela tem mais velocidade que ele. Então, a gente conseguiu. Olha isso, a gente usou essa porcaria desse movimento umas 4 vezes. O bicho não chegou nem na metade da vida dele, mano. Aí eu fiquei assim, eu olhei e pensei, pô, já que ele não leva dano nenhum de ataque físico, bora tentar um ataque especial, tá ligado? Então eu peguei, me curei, né? Porque olha como tava a nossa situação, 12 de HP, literalmente. E de qualquer jeito a gente ia ter que se curar, né? Porque senão ou a gente ia morrer pro ataque dele ou a gente ia morrer pro bagulho da tempestade de areia. Então aí, mano, a gente se curou de novo, só pra tentar, né, dar uma segurada na play. E agora, nesse momento aqui, vai acontecer uma parada surreal. A gente curou e ficou com 102 de vida. Olha quanto de dano que a porcaria da cauda de ferro deu na gente. Olha o tanto de dano que esse Iron Tail deu, moleque. Deu quase insta-kill e a gente perdeu defesa de novo. Então fiquei sem opção. Tipo, não adiantava se curar. Eu usei Medical Leaf. E olha o dano que isso deu. Olha o milagre que acabou de ocorrer aqui diante dos nossos olhos, mano. A Vanessa tava inspirada, deu um crítico no moleque, tá ligado? E isso salvou a gameplay demais. Só que tinha um problema, né? A gente ainda ia ter que enfrentar o Magnemite, que ele é mais rápido e aí ele podia só matar a gente. Só que milagres ocorreram aqui. Milagres literalmente ocorreram nessa play. Essa play foi abençoada, irmão. Essa play foi abençoada. Porque ele errou um ataque. Ele literalmente errou o ataque que ia fazer a gente perder. E olha o que aconteceu. Olha que coisa linda acabou de ocorrer aqui, cara. Olha que coisa maravilhosa. Mano. E o mais legal é que o Magnemite levou um hit. E ainda aparece aquela mensagem embaixo. Não foi muito efetivo. Mas não vou reclamar também, né? A gente ganhou essa bosta, mano. O que importa é estar no pódio, tá ligado? O que importa é conseguir aparecer no pódio, mano. Bom, galera, e depois disso a gente finalmente chegou no ginásio do Price, que é o penúltimo ginásio dessa primeira região. E, cara, a parada é o seguinte. No começo eu fiquei tipo, pô, os bichos deles são tipo gelo, então vai ser complicado, né? Já que, tipo, planta leva efetivo de tipo gelo. Porém, eu percebi uma coisa, viado. Ele tem 2 Pokémon que não é só tipo gelo, são tipo água também. Então eles levam um super efetivo da gente, que é o Seel, e a evolução do Seel, que é o Dewgong. E o outro bicho dele é um Piloswine, e ele é tipo terra, então ele leva super efetivo da gente também. Então, mano, foi bem tranquilinho passar desse ginásio, na verdade, mano. Tipo, eu acho que se eu tivesse com um Pokémon tipo fogo ia ser mais difícil, porque os bichos são tipo água, né, que dá super efetivo, e tem o Piloswine que é tipo terra também. Então, mano, foi de boa, sabe? E, cara,
Depois desse ginásio, né, vai faltar só o ginásio de Blackthorn, que esse vídeo, deixando claro, é a parte 1, tá ligado? Vai faltar, pra terminar a parte 1, vai faltar só o bagulho do Blackthorn e a Elite 4. Aí depois que eu passar da Elite 4, aí eu vou fazer uma parte 2 que vai ser só fazendo todos os ginásios de canto. E depois de fazer todos os ginásios de canto, a gente vai derrotar o Red. Que eu acho que vai ser o que vai dar mais trabalho de tudo. Mano, eu não faço nem ideia de como a gente vai derrotar o Red. Sério, os ginásios eu tenho certeza que não vai ser nenhum problema, mano. Agora, o bagulho do Red, cara, o time dele é muito absurdo. Tem muito bicho lá que acaba com a nossa vida. Mas enfim, né, a gente vai ter que dar um jeito, né? De alguma forma a gente vai ter que passar desse maluco aí. Nossa, manos, é o seguinte, vamos mudar os planos. Eu ia dividir em 2 partes esse vídeo, mas acho que eu vou dividir em mais. Acho que vai ser umas 3 ou 4, porque é o seguinte, eu tava vendo esse vídeo agora que a gente tava editando, né? E, cara, 30 minutos de vídeo, irmão. 30 minutos de vídeo, irmão, vai. Então, a Elite 4, eu vou fazer um vídeo só pra Elite 4 e depois a gente vai fazer a parte derrotando todos os ginásios de Johto e indo atrás do Red. E, cara, vamos lá. Até que esse ginásio, tipo, na verdade, foi difícil sim, porque se eu não me engano eu perdi umas 2 ou 3 vezes. Por causa que o que quebrava a play é o seguinte, o Gyarados ainda era de boa, mesmo ele tendo uns ataques tipo dragão que é muito forte. E o problema, mano, é que ela tinha uns Dragoné que tinham uns movimentos muito, muito complicados da gente lidar. Porque eles tinham um movimento tipo fogo, mano, tá ligado? E aí eles simplesmente acabavam com a Meganium. Mas o Gyarados era de boa, porque ele é tipo água, né? Leva super efetivo, tranquilo. E tem aquela parada também, o Dragoné tanca muito bem e eles têm aquele Thunder Wave que deixa a gente paralisado, que deixa a Meganium sem poder se mover. E isso, tipo, destruía a nossa play porque a gente ficava lento, né? E tinha aquela chance de errar os ataques também. E outra coisa é que por eles serem tipo dragão, mano, tipo, eles tancam muito bem porque dragão tem resistência contra muitas coisas. Olha isso, e o Dragonair, mesmo ele paralisado, ele era mais rápido que a Vanessa, tá ligado? E outra coisa, eu não sei se é impressão minha ou Thunder Wave é um movimento prioritário, mano, porque eu não faço ideia, tipo, sempre vai primeiro. Enfim, depois eu vou atrás de pesquisar essa parada. E cara, olha isso, olha a vida que esse bicho deixou a gente, mano, com esse Fire Blast, mano. Tá doido, quase que a gente vai de F, tá ligado? Só acho que a Vanessa tá nível 60, tá tancando bem a parada. Só que a gente ainda tava paralisado, né? O que já deixa um risco enorme. A Vanessa tava paralisada e correu o risco de, sei lá, ela não conseguir dar o ataque e o bicho matar ela. Porém, ela tanca muito bem os movimentos tipo dragão. E olha que vocês sabem que movimento tipo dragão é tudo absurdo de roubado, né, mano? E ela tancou muito e conseguiu se curar várias vezes. O bom é que o Kingdra, por mais que ele seja tipo dragão, ele é tipo água, né? Então ele leva um daninho dos nossos ataques tipo planta. Isso ajudou muito a gente, cara. Porque essa fraqueza dele fez a diferença pra gente conseguir derrotar esse ginásio. E, cara, eu acho, olhando todas as lutas que a gente fez com os outros ginásios, eu acho que essa foi a luta que mais demorou, né? Eu acho. Assim, porque, claro, teve ginásio que demorou mais, que a gente perdeu mais vezes, só que esse aqui, porém, eu acho que de tempo de luta gravada, acho que foi o que durou mais, né? Na hora de enfrentar todos os líderes, todos deu pouquinho tempo. Esse daqui deu 5 minutos. E, enfim, mano. A Elite 4 vai ter um vídeo só dela agora, tá? Eu vou fazer a parte 2 só fazendo a Elite 4 junto com a Meganium. E sem brincadeira, só na Elite 4 deve dar uns 20 minutos de vídeo só tentando passar da Elite 4. Uns 20, se não der 30, né? Se não der 30 sozinho, porque pense no bagulho que demorou pra fazer, mano. Ainda mais com os bichos tipo veneno. Os tipo psíquico também são muito fortes, por causa que tem uns deles que se eu não me engano, até o tipo psíquico tem ataque que dá super efetivo na Meganium, porque entre os bichos da Elite 4 tem aquele Zato, né? Chato, Zato. Como é que é o nome daquele Pokémon? Que ele é um passarinho verde, que ele é tipo psíquico e voador. Então, ele tinha ataque tipo voador, que dava super efetivo na Meganium, tá ligado? E isso quebrava muito a play. E se eu não me engano, ainda era aquele Aerial Ace, que meio que deixa o Pokémon flinted, né? Aí a gente não pode se mover por um turno. E outra coisa, cara, mano, esse bicho, esse bagulho deles ficarem usando super poção quebra muito. Super poção não, hiper poção, mano. Isso aí quebra muito, porque a gente tá pra matar o bicho. A gente já tá numa situação zoada. Aí os caras ainda ficam usando curinha, mano. Os caras são muito desprezíveis nesse jogo. E o pior é que na Elite 4 ainda piora, porque os caras, em vez de usar só a hiper poção, eles usam full heal.
que basicamente é aquela poção verde que além de recuperar a vida inteira do bicho, tira qualquer debuff de status que ele tenha, seja paralisado, queimado, congelado, cura tudo, tá ligado? E ainda dá a vida toda pro bicho. E olha isso, ela já tem outro Dragonair, mano. E Dragonair é um perigo, porque o bicho aprende tudo quanto é tipo de movimento, tá ligado? Sorte que eu acho que esse não sabia Fire Blast, porque se soubesse, aqui acabou, tá ligado? Se soubesse, ele dava um Fire Blast e fim da play. Mas pelo menos são um Dragonair, né? Tipo, não que o Dragonair seja fraco, mas imagina se a gente tivesse que enfrentar dois Dragonite aqui. Aí ia ser palhaçada, mano. Aí, tipo, não ia ter como, tá ligado? Simplesmente não teria como. E, enfim. E, cara, na moral, síntese é um movimento muito maravilhoso, sério. O tanto que esse bagulho já salvou a gente durante essa nossa jornada é brincadeira, mano. O tanto de ginásio que a gente só ganhou porque a gente tinha esse movimento pra usar é brincadeira, mano. Sério. Tipo assim, se a gente não tivesse nenhum movimento de curar, mano, eu acho que até agora eu não tinha passado de nenhum ginásio, sinceramente. Eu não tinha passado de nenhum. Porque, mano, todo ginásio tem um bicho que dá um debuff absurdo. Todo ginásio tem um bicho que deixa o teu Pokémon totalmente debilitado de alguma forma, com algum debuff. Então, é isso, galera. Eu vejo você no próximo vídeo e eu estarei postando em breve esse daqui, galera, pra vocês estarem acompanhando aí.